vai a qualidade da visão do seu filho? Este é um cuidado que os pais sempre devem ter. Se a criança tem algum problema de visão e não é diagnosticado, isso pode prejudicar o rendimento escolar dela. Vamos entender melhor na reportagem de Vanessa Barcelos. Engana-se quem pensa que os problemas oftalmológicos só afetam os adultos. Os bebês e crianças pequenas também podem apresentar doenças. Por isso, os pais devem ficar atentos para poder recorrer a um profissional quando perceberem que algo está errado. Bom, vamos tentar falar primeiro aqui quais os sintomas ou sinais que os pais, os professores devem ficar atentos. Por exemplo, aquela criança que lacrimeja muito, né? O olho sempre está vermelho, com remelinha, ou tem um reflexo na hora que tira a foto, reflexo pupilar alterado, ou tem o olho torto, um olho desviado para cima, para baixo, ou para dentro, para fora. Crianças que se queixam muito de dores de cabeça, dores nos olhos, ou crianças que vão mal na escola. Muitas vezes elas vão mal na escola porque não estão enxergando, então são taxadas como desatentas, desconcentradas, né? Então esses são alguns dos sinais que os pais podem ficar atentos para estar procurando um oftalmologista. Quando o professor pede para você, pai e mãe, levar seu filho ao oftalmologista, na maioria das vezes ele tem razão, porque provavelmente a criança pode estar com algum problema realmente nos olhos. Bom, então eu separei algumas doenças que a gente pode estar falando aqui, que eu acho que é importante vocês estarem sabendo. Bom, vamos falar, por exemplo, da catarata congênita. O que é isso? É a criança que já nasce com catarata. E a cirurgia da catarata na infância, ela é diferente da cirurgia no adulto. O adulto, se demorar um pouco para operar, não tem um prejuízo tão grande igual na criança. Porque na criança, você perde o tempo de desenvolvimento da visão. Então, dependendo da intensidade e do tipo da catarata, muitas vezes a gente precisa operar a criança de pequenininha. Principalmente quando a catarata é bilateral, porque isso desenvolve o desenvolvimento adequado da visão da criança, gerando o que a gente chama de ambliopia. Qual que é outra doença que a gente pode estar falando aqui? É o glaucoma congênito. Sim, a criança nasce com glaucoma. É a criança que tem o tamanho do olho um pouco mais aumentado, a córnea acinzentada. Isso daí necessita de cirurgia imediata, porque senão pode sim levar à perda irreversível da visão. Bom, pitose. O que seria pitose? Pitose é a pálpebra caída. Nem sempre isso é um problema só de estética. Se a pálpebra ela cobre o chamado eixo visual, que é a pupila, isso pode levar ao que a gente já falou aqui de ambliopia. Né? Então, dependendo da intensidade da pitose, é necessário sim uma cirurgia de quando a criança ainda é pequena. A criança com bastante pitose, principalmente bilateral, ela pode até levantar assim um pouquinho o queixo para tentar enxergar um pouquinho melhor. Né? Então, precisa sim de cirurgia na infância ainda. Vamos falar de um outro problema, a tal da retinopatia da prematuridade. O que é isso? A retina da gente, ela não está totalmente vascularizada ao nascimento e também ela é uma estrutura que vai se desenvolvendo do meio para o final da gestação. Então, crianças prematuras com menos de 32 semanas de gestação ou com peso inferior a 1.500 gramas, né, ou que foram submetidas a um tratamento com oxigenoterapia muito prolongado, essas crianças têm uma chance de desenvolver essa retinopatia da prematuridade. Então, essas crianças precisam fazer o fundo de olho logo que nascem e um acompanhamento periódico. Bom, agora vamos falar também da obstrução do canal lacrimal. É aquela criança que o olho fica lacrimejando o tempo todo, sem parar. Né? Às vezes pode juntar um pouquinho de secreção no olho, então isso ocorre uma obstrução no canal da lágrima, geralmente é numa localidade chamada válvula de Hasner. No primeiro ano de vida, a gente não precisa nenhum tipo de intervenção cirúrgica, a gente faz o tratamento clínico que a gente diz com massagem, tudo isso, se não desobstruir até 1 ano de idade, daí a gente pode estar fazendo algumas outras intervenções cirúrgicas para estar desobstruindo esse canal da lágrima. Bom, essas são... estava esquecendo, que é o retinoblastoma. O que é o retinoblastoma?
É um tumor maligno que dá em crianças. Inclusive, a criança já pode, nascer com retinoblastoma. E o diagnóstico precoce implica em um melhor prognóstico, né? Porque se você demora para fazer o diagnóstico, muitas vezes tem que até enuclear o olho. O que é enuclear? Remover o globo ocular inteiro. A oftalmologista doutora Cíntia Arantes explica quais os problemas oculares mais comuns da infância e como podemos identificá-los nas crianças. Bom, agora vamos falar um pouquinho também do estrabismo. O que é o estrabismo? O estrabismo é quando o olho desvia. Ele pode desviar para cima, para baixo, para o lado de dentro do nariz, para o lado de fora, né? Então, isso não é um problema de estética. Se você percebe isso até os 6 meses de vida, pode ser normal, porque não tem a musculatura do olho muito bem desenvolvida, então a gente só acompanha até os 6 meses de vida. A partir dos 6 meses, se o seu filho ou seu conhecido mantém o olho desviado, tem que sim procurar o oftalmologista o mais rápido possível. Porque esse estrabismo, muitas vezes ele é relacionado a um grau alto que a criança tem, ou pode ser alguma lesão no fundo do olho, por isso que o olho desvia, né? Então tem várias causas de estrabismo e, se tratado precocemente, tem um prognóstico melhor, porque se acaba não induzindo o que a gente chama de ambliopia. O olho que é desviado, muitas vezes ele não se desenvolve, então fica com fraco para o resto da vida, né? Então não é um problema de estética, estrabismo é um problema funcional, que implica num bom ou no mau desenvolvimento da visão da criança. Necessita sim tratamento. Em alguns casos a gente pode fazer o tampão para ajudar, pode-se fazer cirurgia. Se precisar fazer cirurgia em criança, é feito, né? Tudo isso aí tem que ser corrigido antes dos 7 anos de idade. E quanto mais cedo, mais uma vez, melhor o prognóstico. A criança que muitas vezes ela tem a cabeça inclinada sempre para o mesmo lado. Isso também pode sim ser um indício de estrabismo. A gente fala que é uma posição compensatória da cabeça para compensar o estrabismo, né? Então tem que ficar assim atento a isso. Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre graus, né? A tal da miopia, hipermetropia e o astigmatismo. O que seria isso? A miopia é a dificuldade de enxergar de longe. Então é a criança que chega perto da televisão, é a criança que na sala de aula levanta para tentar enxergar a lousa, vai até a lousa para enxergar um pouco melhor, ou espreme o olho para tentar enxergar. Isso pode ser um indício de dificuldade para estar enxergando de longe, né? Agora, o que seria a hipermetropia? A hipermetropia é o contrário da miopia, então a dificuldade que seria de enxergar para perto. Então seria aquela criança que de repente está lendo alguma coisa e logo ela se cansa, se distrai, ela abandona o que ela está lendo. E isso pode ser um sinal de que ela cansa a visão na leitura, pode ser hipermetropia, né? Exatamente. E o que seria o astigmatismo? O astigmatismo é um tipo de grau que distorce a imagem. Então você pode ver as coisas um pouco sombreadas, um pouco distorcidas. E a gente precisa sempre estar acompanhando a criança. Os professores na escola, quando percebem alguma coisa diferente, tem que estar assim avisando os pais para estar levando para o oftalmologista. Então, às vezes são crianças que se queixam de bastante dor de cabeça. Então, o que a gente falou no começo, então crianças que muitas vezes são taxadas de desatentas, de que vão mal na escola, primeiro, uma das coisas que tem que ser descartada é o problema de visão. Ou aquela criança que fala que tem dislexia, que confunde uma letrinha parecida com outra. Isso daí pode ser, sim, problema de visão. O programa Simples Assim terminou, mas você que acompanha as nossas matérias já sabe, ele também é feito por você. Mande sugestões para a nossa web e-mail tvcamara@camaratupa.sp.gov.br. Acompanhe também a nossa fanpage lá no Facebook. O endereço é facebook.com/tvcamara.simplesassim. E o programa da próxima semana já começou preparado e te espera com muitas novidades. Até a próxima semana e tchauzinho! Don't show your shoulders when you get older. Things aren't easy, so just believe me now. If you
don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, 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 now. If you get to hear me now.